Na lição 1, Uma criança como eu, a sugestão é que a professora utilize uma roupa como esta dos tempos bíblicos para representar Maria e ensinar para as crianças como o menino Jesus foi ensinado a realizar as pequenas atividades do lar. Para essa lição, nós vamos montar um cenário da Palestina. Esta parte do cenário foi feita de papelão, pintada com tinta guache e foi colocado alguns tecidos, algumas coisas para ficar mais bonito. Vocês também poderão comprar potinhos de barro, cadeiras de madeira, mesinha. Utilizem todos os recursos possíveis para que este ambiente fique bem bonito e para que as crianças sintam prazer em brincar e aprender, para que elas também possam ser futuros ajudantes nos seus lares. Na lição 2, Ajudando o Pai, iremos montar agora o cenário de uma carpintaria. Vamos continuar utilizando como fundo o mesmo cenário da lição anterior, que é confeccionado com papelão. Agora nós vamos acrescentar uma bancada confeccionada de madeira e ferramentas que também foram feitas de madeira. Vamos mostrar, crianças, as ferramentas? Isso. Essas ferramentas foram feitas sem nenhum risco para as crianças. Enquanto a professora for contando a história de como José ensinava Jesus, as crianças poderão brincar com as ferramentas e fazerem de conta que elas estão realmente numa carpintaria dos tempos bíblicos. Na lição 3, Perdido e Achado, vamos contar a história do dia em que os pais de Jesus se esqueceram dele. E ele foi parar no templo, a igreja daquela época. E lá ele pôde ensinar para os doutores da lei sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Para caracterizar este ambiente, nós vamos continuar utilizando o mesmo cenário das lições anteriores, este daqui, confeccionado com papelão, e vamos utilizar também pergaminhos, para que as crianças possam manusear aqui. Eu vou mostrar como foi confeccionado este daqui. Este foi feito com essa madeira, essa de costina, né, o varão da costina. Colocamos ponteira e este papel é o papel pergaminho. Vocês também poderão utilizar palito, madeirinha de cabo de vassoura, vocês poderão utilizar papel, qualquer material para montar muitos pergaminhos, para que as crianças possam manusear, para que elas possam entender como era a Bíblia naquela época. Na lição 4, Amigo de Todos, vamos criar o ambiente da Palestina na época em que Jesus era criança. Nós vamos utilizar agora o outro lado do painel que nós utilizamos nas lições anteriores. Agora, do outro lado, nós pintamos o cenário que lembra uma cidade daquela época. Nós vamos acrescentar, então, alguns coqueiros, animaizinhos, né, que tinham naquela época de estimação. E não podemos esquecer do jumentinho, que era um animal muito importante para as famílias naquela época. E esse animalzinho era também um animal de estimação, possivelmente de Jesus também. Na lição 5, Deixem vir a mim os pequeninos, vamos continuar utilizando o mesmo cenário da lição anterior. Agora nós vamos acrescentar a figura de um Jesus. E à medida que a história for sendo contada, as crianças irão colocar contorno de suas mãozinhas e de seus pezinhos lá nos pés de Jesus. Vamos colocar, crianças? Deste modo, as crianças irão demonstrar o amor que elas sentem por Jesus. Na lição 6, Muito baixinho para ver, vamos continuar utilizando o mesmo cenário das lições anteriores. Agora nós vamos acrescentar uma árvore como esta, vocês poderão encontrar esses troncos na natureza. Aqui nós colocamos folhas artificiais, vocês poderão também utilizar folhas de EVA, vocês podem colocar até mesmo de papel, a árvore ficará muito bonita. Esta árvore é muito importante para essa história, pois foi nela onde aconteceu o encontro entre Zaqueu e Jesus. Nós vamos colocar uma criança sentada e Jesus se aproximou então de Zaqueu. Zaqueu olhou para Jesus e neste momento houve o encontro, né? Zaqueu foi até Jesus, Jesus chamou Zaqueu e eles foram até a casa de Zaqueu e lá a vida deste homem foi totalmente transformada. Na lição 7, Quem é o meu próximo, vamos contar a história do bom samaritano, que encontrou um homem que foi assaltado no caminho. Este homem estava muito ferido e ele fez de tudo para ajudá-lo. Para contarmos essa história, nós vamos acrescentar uma estrada que foi confeccionada com papel pardo, pedras que também
foram confeccionadas com papel pardo, mas lembrem-se, nesta história, as crianças serão os grandes protagonistas. Na lição 8, Lázaro, venha para fora, vamos acrescentar no cenário este túmulo. Ele foi confeccionado com uma estrutura feita com cabo de vassoura e papelão. Esta porta aqui da frente nós caprichamos um pouquinho mais, nós colocamos papel amassado e pintamos com tinta spray. E não se esqueçam que as crianças é que serão os grandes protagonistas também desta história, onde Jesus chama Lázaro e o ressuscita. Na lição 9, um desfile de louvor, vamos contar a história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos continuar utilizando as nossas crianças para representar a história de como elas louvaram a Jesus, colocando folhas de palmeiras e os seus mantos para que Jesus passasse. E eu quero mostrar para vocês como foi confeccionado este burrinho aqui. Este foi feito de madeira, MDF, foi coberto com tecido, né? E lá embaixo foi colocado rodinhas. As duas estruturas de madeira foram unidas com outra madeira e embaixo foram colocadas rodinhas. E olha só interessante, esse burrinho ele pode ser puxado enquanto a história vai sendo contada. Mas nós temos também uma outra opção, que é um burrinho que é feito... Quero mostrar aqui para vocês o burrinho. O burrinho que foi confeccionado com cabo de vassoura e EVA. Jesus também poderá utilizá-lo, né? Como se fosse um cavalinho de pau. E vocês também poderão utilizar, na mesma história, esta outra ideia, esta outra sugestão. Na lição 10, vamos montar este cenário para contar a história da última ceia. Vocês observaram que o nosso cenário, nós apenas estamos mudando ele de lado. Agora nós estamos utilizando o lado que foi feito para representar o interior de um lar palestino. Com este cenário, vocês já observaram que nós contamos as 10 lições? Então agora vocês poderão colocar uma mesinha, potinhos de barro, tudo o que for possível para caracterizar este ambiente, para que as crianças também possam participar e elas possam realmente saber como que aconteceu este momento na história. Nós utilizamos também aqui uma colcha, que foi colocado no chão. Vocês também poderão utilizar na escola sabatina. Algumas almofadas, de preferência para aquelas mais rústicas. E tudo que tiver ao seu dispor, você poderá utilizar para que essa história realmente seja muito especial para as nossas crianças. Na lição 11, Jesus me ama, a ênfase será nos acontecimentos do Jardim do Getsêmani. Nós continuaremos agora utilizando o cenário agora do lado que representa uma cidade. Nós colocamos aqui algumas palmeiras, continuamos aqui com a mesma árvore de algumas lições anteriores e nós vamos compor então agora um jardim. Utilize uma criança, ela vai ficar em posição de oração, para que as outras crianças da classe possam perceber como foi esse momento que Jesus passou nesse jardim. Outra sugestão é que você convide um homem da igreja para que ele possa se vestir como Pedro e contar esta história. Também será muito interessante. Na lição 12, ele está vivo, nós vamos utilizar uma cruz feita de madeira, um pedaço de tecido vermelho que lembra a cor púrpura, para nós contarmos para as nossas crianças sobre o grande sacrifício de Jesus por nós na cruz. Quero ressaltar também nesta lição a importância de você, professora, utilizar as atividades preparatórias, porque através dessas atividades as crianças irão compreender o conceito que tem por trás de cada história. Para esta lição eu separei aqui uma atividade preparatória que é bem simples. Vocês irão dar uma folha de papel para as crianças e aqui no auxiliar, na página 79, contém o passo a passo. As crianças irão dobrar o papel e elas irão abrir depois, irão encontrar uma cruz. Façam esta atividade para que as crianças realmente possam entender e compreender o que tem por trás de cada história que nós contamos a cada sábado. A lição 13, vindo nas nuvens, a ênfase será na nova terra, o lindo lugar que Jesus está preparando para nós. Use toda a sua criatividade e utilize de todos os materiais possíveis para que essa lição realmente seja marcante e inesquecível na vida das nossas crianças.
Nós estamos utilizando aqui animais de pelúcia. Aquele painel, ele estará à disposição nas lojas dos céus, em todo o território da União Sul, para você, professor, que quiser ter este bonito painel para contar esta história e também para que ele possa ficar enfeitando a sua sala durante o ano. Nós esperamos que todas as nossas sugestões e ideias tenham sido úteis para você, professor, neste novo trimestre que logo, logo irá se iniciar.